A paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês, formadores e formadoras do Estado do Maranhão, coordenadores de grupo de oração, enfim, todos aqueles que acompanham essa jornada formativa. Louvado seja Deus por essa iniciativa, louvado seja Deus por esse tempo, onde o Senhor nos proporciona essa formação, esse momento de conhecermos um pouco mais do nosso ministério, da nossa missão, do nosso chamado nesse tempo. Eu me chamo Dayana e nesse tempo estou à frente do Ministério de Formação na RCC do Brasil. Sou aqui do estado de Santa Catarina, diocese de Chapecó, cidade de Chapecó, participo do grupo de oração Monte Tabor, na paróquia São Cristóvão. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Ministério de Formação, o que é o Ministério, seu objetivo. Então, como todos os demais, o Ministério de Formação é um serviço, é um braço de serviço dentro do movimento da renovação carismática, dentro dos nossos dioceses, estados, dentro dos nossos grupos de oração. E ele nasceu dessa necessidade, de uma formação mais sólida dos membros do nosso movimento, podemos dizer assim. Nós somos responsáveis pela formação de toda a liderança da renovação carismática. Aqueles que serão novos servos, passam pela formação básica que nós, enquanto Ministério de Formação, somos responsáveis por aplicar. Então, nós temos essa responsabilidade, essa tarefa de promover essa formação geral de todos os membros, da renovação carismática, sejam eles os futuros servos ou não, pois sabemos que tem pessoas que participam da formação e não vão ser servos, mas vão ser liderança na igreja, e esse também é o objetivo. Então, o objetivo do Ministério de Formação não é simplesmente formar um servo, formar servos em série para preencher uma lacuna dentro do grupo de oração. A formação do servo, sim, é nossa responsabilidade. A formação para coordenadores de grupo de oração também é responsabilidade do nosso ministério. A formação para formadores, para aqueles que serão formadores não somente no Ministério de Formação, mas nos seus ministérios específicos. Também nós somos responsáveis pela aplicação, do grupo de perseverança, mas não é só isso, meus irmãos. A formação ela é muito mais do que isso. O objetivo do nosso ministério é muito mais do que formar um servo. É formar homens e mulheres para serem verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs nesse mundo, para saber dar razão à sua fé. Homens e mulheres enraizados com uma fé firme, com uma fé sólida, que não vão se deixar levar por qualquer sopro de doutrina, mas que conhecerão a igreja, que conhecerão a Cristo, e quanto mais o conhecerem, mais o amarão, mais desejarão conhecer o Senhor e aquilo que Ele tem a nos ensinar. Então, esse é o objetivo, formar homens e mulheres cristãos e cristãs autênticas nesse mundo, claro, e também a formação básica, a formação geral de todos os membros, aqueles que se colocam nesse caminhar enquanto renovação carismática católica. E nós sabemos, irmãos, que a formação ela não é algo que a renovação carismática inventou, mas ela é um pedido da própria igreja. Lá no decreto Adigentes, no número 26, a igreja nos diz: todos os missionários, cada um seja preparado e formado de acordo com a sua condição, para se acharem à altura das exigências do trabalho futuro. Então, é a igreja que nos fala da importância e da necessidade de uma formação sólida dos seus membros, para aqueles que vão se colocar a serviço, de algum trabalho dentro da igreja, há necessidade de formação. Então, é a igreja que diz que a eficácia do serviço, no serviço só será possível com uma formação sólida, com uma formação firme. Então, nós precisamos, entender isso. A formação é um pedido da própria igreja, não é algo que a renovação carismática inventou,
Todos os movimentos pastorais, organismos dentro da nossa igreja possuem seus processos formativos, seus processos de formação. E com a renovação carismática não é diferente, né? A renovação carismática trazendo a formação vai também trazer uma resposta àquilo que a igreja fala, àquilo que o Papa João Paulo II falava para as lideranças da renovação carismática lá em 1998. Ele dizia que nós precisamos oferecer uma formação sólida. E de uma formação sólida surgirá uma espiritualidade profundamente enraizada nas fontes da vida cristã, capaz de responder às perguntas cruciais colocadas pela cultura dos nossos dias. Irmãos, então esse é o objetivo. Quando nós levamos a formação aos nossos membros do nosso movimento, é para que eles estejam capacitados para responder às perguntas cruciais colocadas pela cultura dos nossos dias. Eu não posso dizer que amo a igreja, que amo a Cristo, que amo a renovação carismática católica se eu não conheço, se eu não sei, se eu não me aprofundo. Então, quanto mais eu conheço, mais eu posso dizer que eu amo a minha igreja. Né? E a finalidade da formação, nós não formamos para nós, não formamos para o movimento, não formamos para o grupo de oração, nós formamos para Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a finalidade da catequese, para nós da formação, é levar a comunhão com Jesus. Então, a finalidade da formação é levar para Cristo, é aproximar os irmãos do Senhor, fazer com que eles possam desejar uma vida em Deus, uma vida nova, uma vida de santidade, desejar o céu, é levar os nossos irmãos para o céu. É essa a finalidade. Formar também é evangelizar, porque quanto mais eu conheço, mais eu me abro para a experiência de Cristo, mais eu me abro para o amor do Senhor. Então, esse é o objetivo, meus irmãos, do Ministério de Formação dentro da Renovação Carismática Católica. Não simplesmente formar servos em série, mas formar homens e mulheres para o Senhor. E a formação, de forma alguma, ela vai engessar a ação do Espírito Santo, ela vai engaiolar, Muitos falam isso. A formação, ela nos liberta, a formação amplia a nossa visão, a formação tira a cegueira espiritual, a surdez espiritual, a formação, ela nos faz desejar cada dia mais o céu. A formação, ela é esse lugar de segurança, ela é ninho que vai nos dar a segurança para o nosso serviço, para a nossa missão e, acima de tudo, para sermos homens e mulheres de Deus nesse mundo, homens e mulheres que desejam a santidade, que desejam viver a palavra de Deus. Estamos no mês da palavra, da palavra do Senhor. A formação nos ajuda ainda mais a amar a palavra, a amar a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos nesse tempo de pandemia, onde nós não podemos exercer o nosso ministério da forma com que nós estávamos acostumados, os nossos planejamentos, mas o Senhor quer justamente colocar isso no nosso coração, que a gente olhe qual é a essência do nosso ministério de formação. Não é simplesmente passar conteúdos, irmãos, não é simplesmente passar uma apostila, mas é uma formação cheia do Espírito Santo que vai levar Cristo, que vai levar a graça do batismo no Espírito Santo a todos aqueles que ouvirem os nossos ensinos e as nossas formações. Então você, meu irmão, minha irmã, formador, formadora, é chamado a ser esse instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para levar aquelas ovelhas que o Senhor confia a você para mais perto do coração de Jesus. É isso que Ele deseja com a formação, trazer os seus filhos para mais perto do seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te sustente, te fortaleça nessa caminhada e que o teu coração se abra cada vez mais para esse chamado e para essa missão de formar homens e mulheres para o céu,
para o nosso Senhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus.